Antes de orarmos, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus e permitir que ela molde o nosso coração. A palavra de Deus não é um livro que você supera com o tempo. Ela é completa, viva e verdadeira. Se você quer aprender a viver, a Escritura te dá direção. Se você quer conhecer quem Jesus é e o que Ele fez, a palavra revela a cruz e a ressurreição. Se você quer entender o futuro, ela aponta para a sua volta. Deus não te deu a sua palavra apenas para encher a sua mente. Ele te deu para transformar a sua vida. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você não foi chamado para viver perdido na fé. Deus já te deu a verdade necessária para viver uma vida firme e alinhada com Ele. Mesmo assim, muitos de nós tendemos a buscar apenas as partes da palavra que nos inspiram e evitamos aquelas que nos confrontam. É fácil ler sobre milagres, vitórias e promessas, mas nem sempre queremos parar nas partes que falam de arrependimento, entrega e santidade. Só que são exatamente essas partes que transformam a nossa vida. A Bíblia nos lembra de uma verdade séria no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa verdade nos faz refletir. Um dia estaremos diante de Deus, e nesse dia não será a aparência que vai importar, mas o coração e a nossa obediência a Cristo. Por isso, o arrependimento não é condenação, é caminho para a misericórdia. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esconder o pecado pode até proteger sua imagem por um tempo, mas não cura sua alma. A confissão te leva para a luz, e abandonar o erro te conduz à verdadeira liberdade. Quando você se aproxima da palavra de Deus, não leia apenas buscando conforto, leia buscando transformação. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Existe uma fé que fica apenas na mente, e existe uma fé que se revela na forma como você fala, perdoa e vive. E um dos lugares mais claros onde Jesus revela o coração de um verdadeiro discípulo está nas bem-aventuranças. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 11, Jesus descreve atitudes que o céu reconhece. Ele fala dos pobres de espírito, aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Fala dos que choram, aqueles que não ignoram o pecado, mas se arrependem. Fala dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração e dos pacificadores. Essas características não são apenas ideias bonitas, são evidências de uma vida sendo transformada pelo Espírito de Deus. Jesus começa com a necessidade. Ser pobre de espírito é parar de fingir que está tudo bem e se render totalmente à dependência de Deus. Um coração vivo para Deus não se acomoda no erro. Ele se entristece, se arrepende e decide mudar. Agora, diante de tudo isso, existe algo muito importante que precisamos fazer: parar e olhar para dentro. Reserve um momento em silêncio e seja honesto consigo mesmo. O seu coração está se tornando mais puro. Ou você tem alimentado compromissos escondidos? Você está se tornando mais misericordioso? Ou ainda guarda mágoas e ressentimentos? Você tem promovido a paz? Ou tem levado conflito e pressão para onde chega? A verdade é que Deus vê muito além daquilo que as pessoas conseguem enxergar. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito que o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Você pode parecer forte espiritualmente por fora, e ainda assim carregar orgulho, feridas ou pecados escondidos por dentro. Mas Deus não revela isso para te envergonhar. Ele revela para te curar. Ele mostra para transformar. E aqui está a esperança. Você não é salvo pela sua perfeição. Você é salvo por Jesus. E aquilo que Ele salva, Ele também transforma. Por isso, quando perceber áreas que precisam mudar, não fuja de Deus. Corra para Ele. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não quer te afastar, Ele quer te restaurar. Diante de tudo isso, existe uma decisão diária que você precisa tomar: permitir que a palavra de Deus molde o seu interior. Não basta apenas ouvir, é necessário aplicar. A transformação verdadeira acontece quando você decide alinhar sua vida com aquilo que Deus já revelou. Isso significa voltar à palavra com o coração aberto, não apenas para ser confortado, mas também para ser corrigido. Significa permitir que Deus ajuste seus pensamentos, suas atitudes e suas reações. Dia após dia, Ele pode te tornar mais sensível às pessoas e mais firme contra o pecado. Ele pode te ensinar a escolher a verdade em vez de desculpas, a humildade em vez do orgulho e a obediência em vez da conveniência. As bem-aventuranças não são apenas um ideal distante. São um convite para uma vida real, vivida com Deus todos os dias. E quanto mais você se compara com essa verdade, mais você percebe onde precisa crescer. Mas não encare isso com culpa. Encare com disposição para mudar. Porque Deus dá graça àqueles que se aproximam dele com sinceridade. E Ele é poderoso para formar em você o caráter que Jesus descreveu. Então, continue voltando à palavra. Continue permitindo que ela te corrija, te fortaleça e te direcione. Porque é nesse processo constante que sua vida começa a refletir, de verdade, o coração de Cristo. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento com sinceridade. Eu não quero permanecer o mesmo. Eu creio que o Senhor se importa não apenas com o que eu faço, mas com quem eu estou me tornando. Por isso, eu te peço, molda o meu caráter. Trabalha em mim de dentro para fora. Alcança as áreas que ninguém vê, os pensamentos, as intenções, as motivações do meu coração. Senhor, livra-me do orgulho. Não permita que eu me compare com os outros ou que eu me sinta superior. Ensina-me a viver com humildade, reconhecendo que tudo que tenho vem da Tua graça. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Ajuda-me a ser pobre de espírito, dependente de Ti em tudo. Pai, também te peço, transforma o meu coração. Ensina-me a ser manso, paciente e ensinável. Que eu não precise vencer discussões, mas que eu aprenda a viver em paz. Coloca em mim fome e sede de justiça. Que o meu desejo mais profundo seja viver de maneira que Te agrade, não para ser visto pelas pessoas, mas por amor a Ti. Senhor, purifica o meu interior. Remove todo pecado escondido, toda intenção errada, toda duplicidade. Cria em mim um coração puro, sensível à Tua voz. Pai, continua a Tua obra em mim. Amolece tudo aquilo que se tornou duro dentro do meu coração. Remove toda resistência, toda desculpa, tudo aquilo que me impede de crescer espiritualmente. Dá-me um coração ensinável, um coração que ouve, que obedece e que responde à Tua voz. Senhor, faz de mim um instrumento de paz. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ensina-me a promover a paz em vez de conflitos. Guarda a minha boca. Livra-me de palavras impensadas, de julgamentos, de críticas e de tudo aquilo que não Te agrada. Ensina-me a perdoar com facilidade, a não guardar mágoas e a liberar aquilo que um dia me feriu. Pai, quando eu for testado, ajuda-me a reagir com graça. Quando eu for incompreendido, dá-me calma. Quando eu for ferido, ensina-me a não revidar, mas a confiar em Ti. Eu declaro hoje que a minha vida será transformada. Declaro que o meu caráter está sendo moldado por Deus. Declaro que, dia após dia, estou me tornando mais parecido com Cristo. Que a minha fé não seja apenas palavras, mas uma vida visível, verdadeira e constante. Senhor, eu entrego a Ti o meu coração, minhas atitudes e meu crescimento, e escolho confiar no Teu processo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva: Senhor, molda meu coração. Deixe seu pedido de oração. Vamos orar com você. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje.